Hoje contamos com a presença da nossa irmã Renata Coutinho, que vai falar sobre a verdadeira propriedade. A nossa irmã Giovânia tem alguma coisa para falar com vocês. Pessoal, eu estou lembrando a vocês que nós temos Instagram, o centro tem Instagram, que é @CEUAPE, e temos o YouTube, o centro, é só para procurar Centro Espírita Oriental Antônio de Pádua. Tem todas as palestras desde agosto de 2021, quando a gente retornou. Todas as palestras estão lá, então quem quiser assistir, as anteriores, hoje a gente grava e hoje à noite, amanhã já está no ar a palestra de Renata, tá bom? Então visite, eu estou fazendo que nem programa, dê um like, dê um like, essa sua inscrição é muito importante. Bem, vamos fazer a nossa palestra para dar início ao nosso trabalho. Antes eu gostaria de lembrar a vocês e agradecer a cooperação de muitos dos nossos colaboradores a respeito da cesta básica que a gente faz doação em nossa casa. Na próxima terça-feira será dia de distribuição. Pela manhã abrimos as portas, atendemos as nossas idosas. A nossa feirinha, como elas chamam, ela é endereçada a idosos. Muita gente vem nos pedir que a gente de alguma forma coopere com pessoas mais jovens que estão passando por necessidade, mas realmente me toca no coração o idoso, porque muitas vezes a família se distancia e não vê as necessidades deles. Eles vêm aqui em busca do mínimo para as suas necessidades. Mas como é valorizado, como elas agradecem, é impressionante. O que para a gente é tão pouquinho que a gente dá, mas elas valorizam e gostam demais. Então, muito obrigada a todos aqueles que cooperaram comigo. Vamos fazer a nossa prece e em seguida Renata irá conversar comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Jesus amado, mestre divino da bondade, pedimos as tuas bênçãos para o trabalho que ora se inicia. Permita, Senhor de amor, que a tua luz divina seja derramada sobre todos nós, que possa a espiritualidade amiga da casa se fazer presente em todo o trabalho a ser realizado. Assim seja. Puxa pesado. Pode tirar. Boa noite a todos. Que Jesus possa nesse instante penetrar nos nossos corações, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, e que a gente possa direcionar esses pensamentos também para aquelas pessoas que a gente ama e que a gente sabe que precisam de ajuda, para que os bons espíritos de luz aqui presentes possam socorrer
E essa solidez é muito concreto para nós encarnados. Então a gente vai vivendo a vida assim: acorda, trabalha, come, namora, se diverte, dorme de novo, e a gente, nesse ritmo de rede social, cada vez mais. Vocês não estão com a impressão de que o dia está passando voando, né? Por quê? Porque a gente não para. A gente está trabalhando, está na rede social, está comendo até na rede social, não é mesmo? Então, o que está acontecendo, gente? O que eu percebo no contexto de vida em que eu trabalho e vivo, né? É que as pessoas estão tão automáticas que elas perdem a noção do que é importante. Nós não estamos aqui por acaso. Somos espíritos imortais, caminhantes do tempo e do espaço. Nascemos e fomos criados por Deus simples e ignorantes, mas temos uma caminhada, que é um processo evolutivo particular de cada um de nós. Cada um de nós está no lugar certo, no momento certo, com a família certa, com os vizinhos, com o trabalho adequado para as suas experiências. A experiência necessária para cutucar a área de preguiça, aquela área de conforto que a gente está deixando passar e não está evoluindo. O processo evolutivo, ele se faz tanto do ponto intelectual, não é? Intelectual, quando eu falo, é o desenvolvimento da inteligência, como o progresso moral, que é o desenvolvimento do sentimento, até que esse sentimento se expanda a nível do amor universal, que era o amor ágape, é o amor que Jesus nos ensinou. É aquele amor que ele diz, amar ao próximo como a si mesmo. Então, a gente precisa refletir todos os dias, aonde a gente estiver. Será que eu estou cumprindo o meu propósito de vida? Ou eu estou só preocupado com as coisas da matéria? As coisas da matéria vão ficar no momento em que a gente fechar os olhos para a vida material. Ou seja, quando a morte chega, nem o óculos, nem a calcinha, nem o sutiã, nem nada. A gente não vai levar o celular. Nada a gente vai levar. Nós só vamos levar o nosso corpo perispiritual e tudo que a gente adquiriu através da inteligência e do sentimento, que é que a mente está no espírito, o cérebro humano é do corpo físico. Entenderam isso que eu disse? Vamos lá. Então, Jesus nos ensinou. Eita, não está andando. Fui eu. Socorro aqui. Quem mexe no computador? Está retardado, né? Então, como eu falei para vocês, o aprendizado da Boa Nova, que é o ensinamento de Jesus, na época que ele veio, é esse aqui. E ele abrange o desenvolvimento interno de cada um de nós no sentido de reconhecer Deus como amor absoluto, como Pai Criador, misericordioso, bom,
infinitamente amor. E isso concorda com todas as religiões cristãs. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E no momento em que a gente consegue amar a Deus como sendo o Pai absoluto de todo o universo, então a gente, no momento em que a gente realmente entende o amor de Deus sobre nós, a gente entende que o nosso próximo é o nosso irmão. E aí, Jesus, sabendo disso, ele completou dizendo: então, amarás o próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo é a tríade que completa essa estrutura de evolução. Porque ela começa e termina no si, ou seja, em mim mesma. Sou eu que encontro Deus através da minha religiosidade interior, que não depende da religião. Religião, pela forma como a gente conhece, né, as religiões humanas, é muito superficial. Quando a gente fala em religião, quando eu, nesse momento, falo contexto religião, religiosidade, significa um ponto de ligação do Pai Criador com a sua criatura e vice-versa, da criatura com o Pai Criador, todo dia, aonde a gente estiver. Então, começa em nós mesmos, no trabalho interno, da alegria de viver, da paz, da harmonia interior, porque a alegria e a felicidade do espírito imortal está em nós através da presença da vida e da graça de Deus. E é essa alegria interior que a gente precisa resgatar dentro de nós, porque ela está dentro de nós. E a partir desse entendimento com o coração, com a alma, a gente vai entender Deus, a gente vai entender o próximo e a gente vai fazer as coisas de uma forma mais natural, sem a obrigatoriedade. Eu tenho que dar esmola, eu tenho que fazer caridade, senão eu não serei salvo, como algumas religiões dizem, né? Não adianta fazer por obrigação, a gente tem que fazer com o coração. E é esse entendimento que vem de dentro para fora. E Jesus, sabendo disso, também nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente partindo desse princípio, no momento que o ser encontra a sua integridade, Joana de Ângeles fala o homem integral. O homem integral é aquele que se reconhece espírito imortal, que se reconhece filho de Deus como essência. Quando nós estudamos o livro dos Espíritos, o 2º capítulo fala Deus, matéria, né? Deus, espírito e matéria. Aí a gente aprende a falar, a gente aprende sobre o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é a presença de Deus dentro e fora de nós. Então vamos entender um pouquinho isso. O tempo material corre tão rápido, não é? Mas vamos imaginar o seguinte, certo? Nós, nesse nosso corpo físico, nós vestimos apenas a roupa dessa vida. Como nós estamos com essa roupa, Renata, que sou eu, está vestindo o corpo que faz com que Renata se expresse. Eu, espírito. Vocês estão entendendo? Muito bem. Mas para que esse corpo e esse espírito ganhem vida para se expressar em termos
coisa, esses gestos que eu faço, eu preciso do amor de Deus, do sopro de Deus, do que nos fala a Bíblia, do hálito de Deus, que nos fala a Bíblia também. Como é que isso funciona? Neste ambiente aqui, estamos todos mergulhados. Vocês estão vendo esse ambiente que a gente chama de ar, né? Digamos assim, de uma forma bem simples. Aqui está o fluido divino. Então, o que a gente chama de aura, o que a gente chama de fluido cósmico universal está aqui. E nós aspiramos e expiramos. E é isso que vitaliza o corpo espiritual e o corpo físico. No momento da morte, o fluido cósmico universal, através de alguns processos energéticos, ele se desprende do corpo físico e continua no corpo imortal, que é o corpo perispiritual. Entendeu? Pronto. Então, isso entendido, nesse corpo perispiritual que eu vou mostrar para vocês já, mais ou menos, é onde está todo o nosso HD, todo o aprendizado que tivemos além desta vida, em vidas passadas, desde o momento em que fomos criados pelo Pai Criador. Também no Livro dos Espíritos, na pergunta 621, onde está escrita a lei de Deus? Nós aprendemos com a doutrina espírita que ela está escrita na consciência. Então, ela está dentro de nós enquanto espíritos imortais. Ela está dentro de nós. Então, se alguém disser, Renata, o que é o certo para essa minha decisão? O que é o errado para a minha decisão? Se a gente se coloca no papel de orientador, a gente vai dizer, faça as suas orações e pergunte a você mesmo, porque a sua consciência é capaz de lhe responder isso, porque nós sabemos o que é o bem e o que é o mal. Isso é um presente de Deus. Então, o homem integral, ele é composto, né, todo o arquivo, toda a nossa memória, toda a nossa mente, toda a nossa inteligência está aqui no corpo perispiritual. A essência espiritual formada há um dia, no momento da criação do Pai Criador, vai ganhando as experiências de vidas após vidas com o objetivo de evoluir. Se a gente não evolui, a gente estaciona. No momento que a gente estaciona, a gente vai sofrer um pouquinho mais, porque a vida vai nos cutucar para que a gente saia da zona de conforto e dessa forma a gente comece a se mexer para o processo evolutivo, né? Então é aí que aparece na nossa vida as tempestades, né? A dor, a doença, a perda, as angústias, todo o processo de dor, de dificuldade, de sofrimento não é vinculado a digamos assim, Deus não está punindo ninguém, não é? A gente aprende isso também. Deus não pune, por quê? Porque Ele é amor. O amor ama, simplesmente. Mas a sabedoria divina ama da forma que precisa ser amado. Ele não dá o peixe, mas Ele ensina a pescar, como diz o ditado, né? Exatamente isso. São os sofrimentos da vida material que o espírito imortal vai adquirindo amadurecimento com os aprendizados, vai evoluindo e nessa evolução vai se tornando mais amoroso,
trocando instintos que nos aproxima da animalidade por sentimentos que nos aproximam do amor ágape ensinado por Jesus. Então, quando Jesus nos diz: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente entende dessa forma que, apesar dos percalços da nossa vida, se nós não encontrarmos dentro de nós isso que eu venho falando da religiosidade interior, a primeira coisa que a gente vai fazer quando o problema chegar é: ai meu Deus, por quê? Por que comigo? Que injustiça é essa? E aí a gente coloca na mão de Deus uma necessidade de aprendizado que é nossa, porque o problema vem exatamente para fazer com que a gente desenvolva a nossa inteligência para poder resolvê-lo, e através da resolução do problema a gente vai amadurecendo. Esse é o grande objetivo do processo evolutivo. Por isso é muito importante nós ajudarmos os jovens de hoje, principalmente. Ajudarmos todos, porque nessa vida corrida, as pessoas, diante de um problema, pensam logo em tirar a própria vida. E a gente precisa entender que, tirando a vida do corpo físico, o espírito não morre. Então nós vamos continuar ali, do lado do corpo morto, desesperado, querendo voltar, porque a gente vê: eita, eu não morri. E agora? E agora acabou. Essa existência acabou. Agora é procurar entrar em oração para ser socorrido no mundo espiritual e continuar a caminhada. Mas perdeu a oportunidade dessa vida que foi tirada. Então a gente precisa entender isso muito bem, porque nós todos somos multiplicadores dessa informação, desse acolhimento que o jovem tanto precisa, para que a gente possa resgatar neles a identidade imortal. Não é a identidade material. Mas vamos adiante. Lacordaire, que é esse padre aqui, na doutrina espírita, vocês sabem que ela foi organizada por Allan Kardec no século XIX, através de uma falange de padres, né? E freiras, por exemplo. Lacordaire foi um grande, se vocês botarem na história da humanidade, vocês vão encontrar o padre Lacordaire, que era muito caridoso. Existe a história dele todinha lá. O bispo de Argel, e vários outros que a gente vê nas mensagens do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho, São Francisco, a rainha, que na verdade esqueci o nome, a rainha Isabel de Portugal, Isabel de Bragança, tem inclusive um livro, A Rainha Isabel. É lindo a história dela. Em algumas encarnações ela foi freira, não é? Bom, mas aí são histórias para outros palestras com outros títulos, né? Mas o importante é dizer que esses homens que, como padres ou como espíritas, descobriram dentro de si esse entendimento
faz com que eles se despreendam das coisas materiais para valorizar o que é realmente importante na nossa vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, nós vamos estudar os itens 9 e 10 aqui, e que diz assim: lembrar que o apego dos homens aos bens terrenos é um dos mais fortes obstáculos ao seu adiantamento espiritual, dificultando o desenvolvimento das faculdades afetivas e morais nos diversos relacionamentos humanos, iludindo os que pensam nesses bens encontrar a felicidade, quando a verdadeira felicidade é um estado de espírito. Felicidade é um estado de espírito do espírito imortal. Daí esse entendimento que eu estava explicando de religiosidade interna de cada um de nós. Então, sendo a felicidade, a verdadeira felicidade, um estado de espírito que depende de como se reage às situações externas, às nossas perdas, às nossas doenças, os nossos problemas materiais ou emocionais, da qualidade dos sentimentos que a gente carrega, se é trauma, se é mágoa, se é tristeza, ou se a gente entende que a tempestade vai passar e que a gente vai superar e resgatar a alegria total. A gente está passando um momento de dificuldade, passando um momento de tristeza. Vamos desenvolver a nossa inteligência, vamos resolver o problema e vamos superar esse problema. E é essa superação que vai nos dar força para a caminhada e para continuar acreditando que a graça divina está dentro de nós. Por quê? Ajuda-te e o céu te ajudará. Enquanto você estiver se lamentando, chorando e triste, você vai sintonizar com aqueles espíritos desencarnados que estão desanimados, tristonhos, depressivos, lamentando. E quando a gente se esforça para a oração, para se superar, o nosso anjo da guarda, os nossos entes queridos, com a permissão de Deus, estão ali, nos ajudando, insuflando no nosso ouvido. Por quê? Como? Faça assim, faça assado, e de repente, eita, eu tive uma ideia, já sei como resolver o meu problema. Só que a gente é tão egoísta que a gente diz, fui eu que resolvi. E a gente não percebe que a ideia veio da noite para o dia, num sono, numa intuição, e que ela foi ajudada, não é verdade? Então, é isso que a gente precisa ir auscultando na nossa alma, as mensagens de Deus na nossa vida, a cada minuto. E a forma como a gente vai receber o problema, ou como a gente vai entender, não, estou passando uma tempestade, uma dificuldade, está difícil de sorrir, mas Papai do Céu está me ajudando e vai passar. E aí a gente vai cada dia, mudando a energia mental para uma energia mental mais evoluída, e dessa forma recebendo a ajuda que a gente precisa também do ponto de vista energético, eletromagnético. Vocês estão entendendo? Pode perguntar. Então, aí no item 9, ele continua dizendo ali que o homem não possui de seu senão aquilo que pode levar desse mundo, o que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir.
mas desde que é forçado a deixar a terra através do processo da morte, é claro que ele entende que ele só tem o usufruto. Na verdade, nós só temos o usufruto da nossa casa, do nosso carro, do nosso emprego, da nossa vida material. Passou pela morte, ele deixou de ser nosso. Vai passar para a mão de quem necessitar da experiência. Ah, mas eu vou deixar tudo para os meus filhos. Tá, tudo bem. Se Papai do Céu permitir, vai ficar com seus filhos. Se Ele não permitir, seus filhos precisarem de outras experiências, eles vão falir, eles vão se perder e aquela fortuna rapidamente vai passar para outra mão de quem precisa da experiência da fortuna. Então, nós estamos aqui como caminhantes do tempo e espaço para aprender a experiência da fortuna, a experiência da pobreza, a experiência do meio termo, com o objetivo de nós aproveitarmos o que a gente tem de material para dividir, para acolher, para escutar, para tolerar, para compreender, para perdoar e para aprender nesses percalços a evoluir, a aprendizar o aprendizado do amor. Não é fácil. Está vendo que Papai do Céu não dá o peixe, ele ensina a pescar. Porque se ele der o peixe, a gente não evolui. É muito fácil ficar numa rede balançando na beira do mar. Mas não estamos aqui para isso. Só quando a gente está de férias. E olha lá, né? Tem gente nessa vida que nem férias tem, não é verdade? Mas cada um tem a sua experiência, tá? Então, a verdadeira propriedade, os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com a sua vontade. O homem é apenas um usufrutuário. O amor, respeito, perdão, tolerância, todas as leis, todos os ensinamentos que Jesus nos deu, a gente mesmo vai ter que repetir a lição. É como se a gente falhar, a gente volta para a recuperação. Vocês estão entendendo? A reencarnação, que as pessoas muitas vezes não entendem, é uma recuperação. Então, a gente vai ser novamente experimentar o que a gente precisa para evoluir. E é por isso que a gente não evolui do dia para a noite. E aos pouquinhos que a gente vai mudando. Então, o Livro dos Espíritos continua dizendo: aprendei a contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais de que os vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego como uma prestação de contas e tutela. Não sejais, portanto, depositários infiéis, fazendo-vos servir a satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor deles unicamente para vós, pois não os recebestes como doação. Deus não nos deu os bens materiais, né? Ele nos deu a possibilidade de nós corrermos atrás deles. Aqueles que já herdaram, já receberam uma facilidade porque mereciam essa facilidade. E porque mereciam,
porque precisam ser experimentados na prova da fortuna. Mas se não usarem bem, vão, na próxima vida, fazer o aprendizado completamente contrário. Então, se não sabeis pagar, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que dar aos pobres é saldar a dívida contraída para com Deus. Né? Mais uma vez, lá acordai nessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a gente saiu do Evangelho segundo o Espiritismo e foi para o livro dos Espíritos, que para mim é maravilhoso. Quer dizer, foi o primeiro livro da doutrina espírita e é ainda o mais atual e o mais consolador. Na pergunta 15, o princípio segundo o qual o homem é apenas o depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos descendentes. Aí é aquilo que eu falei. Vamos ver direitinho como ele respondeu. E foi uma mensagem de mais um padre, São Luís, em Paris. O homem pode perfeitamente transmitir ao morrer os bens que gozou durante a vida, porque a execução desse direito está sempre subordinada à vontade de Deus, que pede, quando o quiser, impedir que os seus descendentes venham a gozá-los. É por isso que vemos ruírem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. A vontade do homem, que conserva a sua fortuna na linha de sua descendência, é, portanto, impotente. Mas isso não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo recebido, desde que Deus o retirará quando for conveniente. Então vocês estão entendendo que a experiência é particular de cada um de nós. Por mais que a gente queira proteger os nossos filhos, dando de tudo, eles vão ser cutucados pela vida material com as experiências que eles precisam para evoluir. Então a gente tem que estar dando apoio, ensinar o bem, ensinar o correto, ensinar a honestidade, a paz, a alegria do viver, fortalecer os vínculos desses filhos com Deus, né? Toda noite, vamos perder um tempinho do nosso futebol, da nossa televisão, fazer umas orações. Vem cá, filho, vamos orar juntos. E ensinar os filhos a orar, proteger eles, fazer com que eles saibam cultivar essa religiosidade interior que a gente está aprendendo agora, para proteger eles dos enfrentamentos da vida material, porque se fortaleça emocionalmente, espiritualmente, para receber as intuições de Deus e do seu anjo da guarda, dos seus entes queridos que já estão do lado de lá, e aqueles que estão equilibrados estão vibrando para você vencer o que ele não venceu, ou muito além, vibrando. Agora isso, vibração, energia é igual a uma, sabe a televisão? Quando a gente quer ver um canal, a gente não muda de canal. Pois é isso. A nossa mente precisa estar virada no canal de Deus. Para isso, a gente precisa da oração todo dia. Está com dificuldade, está no meio do dia, no almoço, você está comendo, oh meu Deus, me ajuda a resolver esse problema. Pronto, isso é uma oração. Mas você mudou o canal para a sintonia de Deus. Você pediu ajuda. E Jesus nos deu a deixa: pedi e obtereis, batei e abrir-vos-á, buscar e achareis. Mas a gente precisa
Deus. Senão, a gente vai ficar no terra-terra, só pensando no zap-zap, no face-face. Entendeu? Vamos lá, vamos em frente. Eu quero passar a energia do bem, essa sintonia do canal de Deus. Então, outra coisa importante, né? Que é uma prioridade para nós, perdoar. Porque a gente tem mágoa, a gente tem melindre, né? Por exemplo, eu vou dizer uma situação que aconteceu ontem comigo, né? Eu volto com uma determinada pessoa e a minha filha volta em outra. E eu, por um momento terreno que cada um de nós tem, a qualquer momento do dia, disse assim: veja só, eu já pedi perdão, viu, minha gente? Porque eu errei. Eu disse assim: mas eu não acredito que você é minha filha e você não pensa igual a mim, não vai votar nesse filho. Eu não acredito que você vai votar naquele ali que não vale nada. Entendeu? Aí entramos em briga. Mas ela foi mais minha mãe do que eu fui mãe dela. Cada um precisamos, que o Brasil precisa. Então a gente vai vivenciar o que o Brasil e os brasileiros precisam. Mas a gente é quem vai escolher. Quem a gente escolher, a gente vai ter que arcar com as consequências. É só isso, é muito simples. E eu já estou me encaminhando para o fim. Eu acho que é a primeira vez que eu termino na hora. Mas é porque eu estou me acostumando já com o tempo terrestre. Não é fácil, não. Eu quero terminar com uma poesia de Alta de Souza. De que vos adianta saber tanto acerca do Evangelho e da oração? Seu pobrezinho, vós negais um pão. Se a caridade causa-vos espanto. Jesus nunca temeu sujar seu manto ao visitar um lúgubre porão, onde o leproso, a se torcer no chão, chamava o seu nome em fundo pranto. Se quiserdes, portanto, obter luz, imitai o exemplo de Jesus. Fazei a caridade pura e forte. Ide e aliviai os grandes sofredores. Dizei a palavra santa aos pecadores, e então sereis um vencedor da morte. Por que sereis um vencedor da morte? Porque vamos sair melhores do que a gente entrou. Então, degrau subiu no processo evolutivo. Então, qual é a nossa verdadeira propriedade? O que a gente carrega dentro do coração e dentro do nosso pensamento. Então, vamos pensar na rádio, no canal de Deus, de Jesus, de Maria, dos Espíritos de luz, no sentido de buscar para a nossa vida a paz, o equilíbrio, a harmonia e ajudar ao nosso redor quem precisar de nós. Vamos ampliar o nosso olhar, os nossos ouvidos e perceber. E a gente, à medida que a gente voltar a atenção para essa percepção do mundo diferente, que é a percepção espiritual, vocês vão perceber coisas tristes e coisas maravilhosas. Mas o importante é a gente ajudar. Certo? Que a paz de Deus continue nos nossos corações hoje e sempre. E não se esqueçam de orar todos os dias e principalmente